Nós acabamos de sair de uma comunidade, inclusive a equipe está acompanhando aí atrás, e falamos sobre o programa de regularização fundiária. Essa é uma preocupação que existe no estado do Amazonas já há muito tempo. O que nós estamos fazendo para tornar isso realidade é o diferencial. A primeira coisa que havia de necessidade num programa de regularização fundiária é a necessidade de se compreender a regularização como sendo algo essencial para a produção e fomento do setor primário. O governador Wilson fala que para que possamos ter uma política de regularização fundiária é necessário que haja três fatores importantes. Além da eletrificação, além do acesso aos ramais, a própria regularização. Até porque, sem esses 3 fatores, o produtor rural não consegue sequer levar insumos ou dar escoamento à sua própria produção. E sem isso, não se consegue ampliar a escala e não se consegue, por conta disso, fazer a circulação necessária de produtos, fomentos, dinheiro, riqueza, etc. O problema da regularização fundiária são os múltiplos aspectos jurídicos que existem em volta dela. Até porque, para que se possa regularizar fundiariamente alguma terra, é necessário, evidentemente, que se esteja regularizando uma situação fática, consolidada. Então, não dá para regularizar algo que não se tem ocupação. Existe, obviamente, programa do estado do Amazonas e programas federais antigos para assentamento de populações para produção. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando do reconhecimento da grande massa de trabalhadores que existe espalhado por todo o estado do Amazonas, que já vem trabalhando, já vem produzindo, mas precisa de ter segurança jurídica para o seu próprio trabalho e sua produção. Segurança jurídica se fala porque sem qualquer documento que o indique o produtor como sendo proprietário, dono, cessionário ou qualquer que seja a sua situação jurídica com a terra, fica inseguro para ele conseguir demonstrar a sua ligação àquele pedaço de local, bem como buscar linhas de financiamento. A nossa própria agência de fomento do estado do Amazonas solicita em diversos casos garantias reais para que se possa fazer empréstimos. Qualquer instituição privada financeira também faz a mesma coisa. A grande questão é que no estado do Amazonas existe uma dificuldade cartorária enorme. Nossa Secretaria de Estados e Territórios tem trabalhado nisso em parceria com os cartórios. Mas já desde quando ela era Secretaria de Política Fundiária, existia já grande dificuldade por conta da própria base cartográfica existente aqui no estado do Amazonas. O que faz com que haja tanto uma não acuidade com relação aos registros, como também sobreposições, o que é muito comum. Só que no momento atual, a legislação toda, tanto federal quanto estadual, tem possibilidade de se conversar e permitir com que a regularização possa acontecer por diversos instrumentos. Quando eu digo se conversar, é como o pessoal fala efetivamente de diálogo das fontes. Até porque, como fala Eric Jaime, o direito é um sistema de vasos comunicantes, então nós podemos conversar com elas de forma muito mais harmônica e conseguir o intento que o legislador, no caso o legislador constitucional, busca, que no caso é obviamente conseguir o bem da vida. No caso o bem da vida, a regularização é apenas um meio. O grande problema que nós temos que identificar é a situação das comunidades, se por acaso elas se encontram em cima de área pública ou se em cima de área privada. Daí os comportamentos são distintos. Na comunidade Maniquara, por exemplo, ele se encontra em cima de uma área particular. E o trabalho que se tem que identificar para áreas particulares é se há rigidez no título, ou seja, se ele tem cadeia dominial adequada, se ele não é falso e todas as outras questiúnculas que existem nesse procedimento. O que se precisa identificar, acaso não haja regularidade na cadeia dominial, ou seja, no título apresentado, é um trabalho que o estado do Amazonas precisa fazer para que se possa fazer anulação, algo que o estado já faz há bastante tempo. Na nossa política de regularização fundiária, esse é um trabalho que se faz de forma mais contundente. Nós estamos observando com muito mais acuidade esses documentos para que nós possamos encontrar o casamento daquilo que se encontra dentro da própria secretaria, bem como o que se encontra dentro dos próprios cartórios. Acaso não aconteça isso, a Procuradoria-Geral do Estado tem trabalhado para anulações. Acaso haja regularidade documental, o trabalho pode ser da desapropriação ou mesmo da própria usucapião. Instituições parceiras existe, a minha própria instituição, a instituição de origem, a Defensoria Pública, tem esse trabalho, mas a Defensoria não consegue realizar isso sem ter o apoio do Estado. Esse também é o diferencial do governo Wilson Lima, porque essa atuação se faz em conjunto.
Daí que, acaso haja necessidade de desapropriações, é o caso, por exemplo, lá no Tarumã, em Manaus, na comunidade Novo Paraíso, onde se encontra em cima de área particular, mas não há tempo de uso capião desde o início do processo de moradia, o que exige, obviamente, com que se haja indenização conforme estabelece a Constituição, lá no artigo 24, que determina a possibilidade de desapropriação para interesse, no caso aqui, interesse social. Com estes casos, tanto a desapropriação quanto a anulação de títulos, nós conseguimos fazer a adequação da absorção desse patrimônio particular para dentro do Estado. Daí, o trabalho é eminentemente social. Aí, neste caso, o Fundo de Promoção Social, a nossa própria Secretaria de Justiça e Cidadania e a própria Secretaria de Estados e Territórios tem um trabalho já coordenado no sentido de se levantar as famílias que se encontram em campo. Esse trabalho com um mínimo de investimento, e a Secretaria já trabalha com isso, com base no levantamento topográfico específico, já permite com que se possa fazer a entrega adequada da titulação. Mas é bom registrar para quem não esteja aqui acompanhando. O título é apenas a indicação de não vou dizer propriedade, eu vou dizer de titularidade, para não ser tão redundante assim, da titularidade daquela pessoa com aquela terra, mas ele precisa evidentemente de um registro no cartório adequado de registro de imóveis, algo que o Estado do Amazonas já vem fazendo já desde 2019. Não existe mais a possibilidade de nós entregarmos título que não esteja registrado em cartório, e isso é importante de chamar a atenção, porque houve muitos casos, em especial em regularizações urbanas, onde o título foi entregue e não foi feito o registro nas adequadas, a matrícula nas adequadas registros de imóveis, o que gerou um problema gigantesco, porque para o direito brasileiro só é proprietário ou que o valha quando há o efetivo registro do título no cartório de registro de imóveis. O trabalho que está sendo feito nesse momento é um trabalho de resgate social. A priori, nós estamos aqui resgatando todas aquelas inúmeras comunidades que eu visitei enquanto defensor e que o governador Wilson Lima deu atenção enquanto comunicador. Mas todas as demais comunidades que estejam em situações semelhantes à possibilidade de regularização também são objeto de nossa atenção. Se você tem dúvidas sobre isso e quer questionar, pode questionar aqui no canal, mande pergunta que nós podemos esclarecer melhor. Essa não é uma explicação a priori jurídica, mas acaso seja necessário, nós vamos ter vídeos específicos para poder tratar sobre como é que é o procedimento específico de regularização de acordo com as áreas particulares. Mas eu esqueci de falar das áreas públicas. Para as demais áreas públicas, o trabalho é muito mais simples, porque o que nós podemos reconhecer, acaso as áreas sejam estaduais, é fazer o reconhecimento da posse exercida já nessas áreas e a adequada cessão. Obviamente que para esses casos, dependendo do tamanho das áreas, nós vamos precisar de autorização legislativa, até porque nem o governador nem o vice são donos do patrimônio público, o dono é o povo, e para isso a autorização é feita para o procurador do povo, no caso o legislador, para que se possa permitir com que haja a chamada desafetação do patrimônio público e permitir com que se entregue para o particular. Mas quanto a isso não existe problema, porque nós estamos falando de áreas consolidadas. Os problemas acontecem quando as áreas são ou municipais ou estaduais. Mas aqui no estado do Amazonas, a gigantesca maioria, se não a integralidade dos prefeitos, tem interesse em regularizar também suas áreas, e nós estamos tendo um eco excelente de todos os demais, permitindo com que nós possamos fazer a regularização mediante parceria. Isso tem acontecido, por exemplo, em Maués, onde um projeto de moradia se encontra lá na zona limítrofe urbana. Mais do que isso, a questão é mais complexa quando se trata de áreas federais, até porque as seções precisam de uma atenção da Secretaria do Patrimônio da União. Mas até o presente momento, toda a atuação que nós precisamos de demanda da Secretaria do Patrimônio da União tem sido respondida adequadamente. Aqui no Amazonas já existe histórico disso, por exemplo, na cidade de Manaus, onde áreas urbanas consolidadas, aí eu não estou falando de área rural, áreas urbanas consolidadas, já tiveram autorização para cessão para fins de regularização fundiária urbana. O mesmo parâmetro acontece regularmente nas áreas de regularização fundiária rural, o que tem acontecido numa parceria histórica e antiga com o estado do Amazonas e os demais órgãos federais, o que nós renovamos nesse ano de 2019 e seguiremos durante todo o nosso mandato. A grande questão é quando não existe parceria. Mas para isso, o campo da judicialização se encontra em aberto, porque a própria legislação
do REURB permite com que se possa fazer a regularização fundiária até de áreas urbanas, desde que se faça o adequado projeto, nesse caso não de moradia, mas o projeto urbano. E aí eu falo de novo, diálogo das fontes permitindo a regularização. No frigir dos ovos, o que se precisa para isso é, obviamente, coordenação e força de vontade. Coordenação e força de vontade não falta ao nosso governo, e esse trabalho vai continuar acontecendo enquanto nós estivermos por aqui. Se você tem dúvida, sugestão, manda no nosso canal e estamos aqui para esclarecer. Muito obrigado.